Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você um pouco da minha história, um pouco do que nos trouxe até aqui. A verdade é que eu prefiro compartilhar o que tem acontecido hoje. Eu falo um pouco sobre o meu casamento no início. Eu gosto de contar os resultados, de mostrar, de compartilhar nos vlogs o que Deus tem feito por nós nesses 12 anos agora. Mas assim, eu percebo que talvez eu precise compartilhar do processo, não só os resultados, mas o processo. Esses dias eu recebi alguns áudios que me chocaram um pouco. Alguns fatos, algumas inverdades que falaram sobre mim, sobre o meu casamento. E eu orei muito para estar aqui hoje, porque eu quero compartilhar o testemunho, não quero que seja um desabafo. No áudio que eu recebi, a pessoa dizia que eu casei com 14 anos e que eu fui infeliz, que eu casei com 14 anos e que sofri muito. Essa pessoa falava para a filha para não seguir o mesmo exemplo que eu, porque ela ia sofrer muito. E eu queria compartilhar com você sobre o início, sobre como foi. A verdade é que eu não casei com 14 anos. Eu casei com 16 anos. Quando eu casei com Isaías, foi em janeiro. Eu iria fazer 17 em julho. Eu estava finalizando o ensino médio. Eu comecei a estudar muito cedo, com 2 anos eu já estudava. Então eu estava terminando o ensino médio. Eu era uma adolescente, eu era bem jovem, bem imatura, mas não foi com 14 anos, foi com 16. Casei com Isaías, eu tinha 16 anos. E sobre ser infeliz, casei e fui infeliz, a situação que a pessoa contava não aconteceu. Ela dizia que eu estava grávida e meu esposo foi embora. E eu fui para casa da minha mãe, pedir abrigo, e a minha mãe mandou eu voltar para minha casa. Mas eu vou te contar hoje o que aconteceu naquele dia. Eu estava com 8 meses de gravidez e a gente brigava. Eu e o Isaías brigávamos muito por assuntos aleatórios. Se um não colocasse a chinela no lugar, se um não lavasse a louça, ou se ele fosse jogar bola. Eram brigas por nenhum motivo grande, eram brigas porque eu era muito imatura, eu confesso isso, eu tinha 16 anos, eu não aconselho ninguém a casar da idade que eu casei, essa é uma verdade que eu quero deixar bem claro aqui. 16 anos é uma idade muito pequena para alguém casar, para alguém receber uma responsabilidade que é o matrimônio, que é a família, e eu já estava grávida do meu primeiro filho. Mas o Senhor tinha os seus planos que são maiores do que os nossos. Por isso, hoje eu estou aqui com você compartilhando. E naquele momento, sim, eu quero do início, né? A gente casou. Quando nós casamos, a gente foi morar numa casinha bem pequena que nós alugamos. Tínhamos poucas coisas, tínhamos poucos móveis, mas assim, eu lembro que éramos muito felizes. Tínhamos uma televisão, uma rede, uma cama, um guarda-roupa, a geladeira, que é a mesma geladeira que eu ainda tenho hoje, o fogão, que foi a primeira coisa que a gente comprou, uma mesinha com 4 cadeiras, que também compramos, Isaías comprou, ele já trabalhava, então a gente montou nossa casinha. Algumas pessoas nos deram colher, prato, vasilhas. Tivemos um chá de panela, né? Um chá, na época era chá de panela.
Então, tudo que nós tínhamos era aquelas coisinhas. E éramos muito felizes. Eu lembro que a gente ia na locadora e alugávamos muitos filmes. Eu lembro que a gente casou no sábado e no domingo nós fomos no Extra, eu e o Isaías. Nós não tivemos lua de mel, nós não tínhamos condição para isso. E a gente foi no Extra e compramos o nosso primeiro DVD. Na época era DVD. E aquele DVD foi assim uma alegria tão grande, a gente comprou e assim ficamos tão felizes com aquela conquista, a nossa primeira conquista juntos. Assim, no total, no todo, nós sempre fomos muito felizes, porque nós sempre nos amamos muito. E quando é, a gente chegou em casa, a gente foi alugar os filmes e passávamos horas assistindo os filmes. Eu enjoava, né? Tava grávida do Berg, enjoava. E o Isaías cuidava de mim. Brigávamos e ficávamos amigos de novo. Era um misto assim de sentimentos. Era tudo muito novo pra gente, como é novo para todo casal. Eu não sei como é um casamento de pessoas que casam mais velhas, né? Mas eu acredito que todo casal tem as suas diferenças. E os primeiros 6 meses de casados foi naquela casa e foi muito tranquilo. Nós decidimos sair daquela casa porque o nosso bebê ia nascer e nós não tínhamos condição de manter o aluguel. Essa é a realidade. E o meu pai, ele disse que ia fazer um quarto pra gente, né? Que ia ajeitar um quarto na casa que era dele. Então a gente foi para esse quarto. Eu não lembro bem como foi essa fase, mas nesse quarto nós ficamos até quando eu fiz 8 meses de grávida, né? E um dia a gente brigou, eu e o Isaías, e ele foi dormir na outra parte da casa, eu fiquei só no quarto. E eu sempre fui muito chorona, quem me conhece sabe, você sabe, né? Que eu sou muito chorona. E aquela madrugada eu passei a noite chorando. Eu tava com barrigão do Berg e a emoção, a flor da pele, né? E eu chorei a noite toda. E a minha avó, que era vizinha da minha casa, a casa dela era vizinha, o quarto que eu morava, era a minha parede era assim pertinho do quarto dela. Ela ouvia o meu choro. E eu não disse para ninguém o que tinha acontecido, mas ela ouviu e ela contou para minha mãe, ligou para minha mãe e quando foi pela manhã, a minha mãe foi lá onde eu estava, no quarto que eu morava e pediu para que eu fosse para casa dela, me levou para casa dela. A história foi essa. A minha mãe me levou para casa dela quando eu estava com 8 meses de gravidez. E o Isaías, quando chegou, eu não estava lá, foi me procurar. A gente continuou estranho um com o outro, brigamos, nos ofendemos muito naquele momento. E eu fiquei na casa da minha mãe. Ela disse para ele: Olha, ela não volta para lá, ela vai ficar aqui até o bebê nascer. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu. A minha mãe, ela nunca disse para mim: Volte para sua casa. Não. Pelo contrário, ela sempre que eu precisei, a porta estava aberta. Ela nunca, assim, ô coisa linda, Chicodô, mamãe. Oxi, meu Deus, não esconder pro João. A minha mãe tava contando a nossa história e eu sou o caçula, viu? Peraí. A mãe vai dar uma pra você. Peraí. Então, naquele momento eu fui pra casa da minha mãe e foi quando aconteceu o encontro que eu tive com Deus, que eu já compartilhei em vários vídeos, que eu estava sentada na cama chorando, porque eu vi o meu casamento indo por água abaixo. E naquele momento que eu estava sentada na cama, eu ouvi a voz da minha avó. A minha avó é como se fosse minha mãe também, ela é mãe do meu pai. E naquele momento a minha avó dizia assim: leia Provérbios. Sempre minha avó disse isso para mim: Karine, leia Provérbios. E eu nunca dei crédito, nunca me importei, nunca liguei. E naquele dia, eu aqui chorando, sentada na cama,
olhei para o meu lado, tinha uma Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu abri em Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. A mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola destrói com as suas próprias mãos. E esse versículo, ele marcou muito minha vida, porque naquele momento eu estava perguntando para Deus o que eu tinha que fazer. Eu não sabia como ia ser o meu futuro, eu não sabia como ia ser a vida do meu filho, porque eu estava pertinho de ter o bebê. E naquele momento o Senhor me deu direção. Os meus olhos, eles foram, assim, tirados à venda, sabe? Eu comecei a olhar e perceber que eu precisava mudar, que eu precisava cuidar mais do meu lar, que eu precisava cuidar mais do meu esposo e que eu não poderia ser mais aquela menina de antes, que brigava por tudo, que chorava por tudo. Se eu dissesse que não queria e eu não queria, batia o pé. E isso era o que nos fazia brigar muito, porque nós éramos os dois muito cabeça dura. E ali eu percebi que eu precisava negar o meu jeito, a minha vontade, e fazer a vontade de Deus. Porque se eu fosse uma mulher sábia, eu iria edificar, eu iria abençoar, eu iria fortalecer e sustentar o meu lar. A edificação é o que deixa a casa de pé. A casa, ela precisa ser edificada na rocha. A rocha é Cristo. A edificação quem faz sou eu como mulher. E o meu esposo é aquele que protege, é aquele que guarda. Ele é o teto da casa. E para que essa casa esteja com teto reforçado, eu preciso edificar. Então ali eu passei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, e eu pegava na barriga e eu abençoava meu bebê, e eu orava. E o Senhor fez muitas promessas naquele momento, que iria restituir, que iria transformar. E eu aceitei a vontade de Deus. Eu nunca fui infeliz, sabe? Quero deixar bem claro isso, que eu nunca fui infeliz desde o início do meu casamento. Passamos por vários conflitos, por vários momentos de dificuldade, de choro, mas a palavra infeliz, ela nunca esteve na nossa vida, na nossa casa. O meu esposo sempre foi uma bênção. A gente brigava muito, por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, viemos para o casamento com uma bagagem, sabe? Eu tinha os meus conflitos interiores, eu tive uma infância que eu não quero entrar em detalhes sobre a minha vida antes de casar, por que eu casei com 16 anos. O meu esposo também teve uma vida difícil. O testemunho de Isaías, se você ouvir, você nem imagina, assim, pelo que ele mostra, tudo que ele já passou. Então, a gente trouxe as nossas bagagens dentro de nós para uma casa. A gente uniu essas bagagens num só corpo, que somos um. E para que isso seja transformado numa obra de arte, leva tempo. Para que tudo que a gente viveu seja transformado no testemunho que hoje nós compartilhamos, leva tempo. Mas assim, eu precisava compartilhar com você para te dizer que quando Deus está no barco, vai tudo bem. Eu nunca fui infeliz no meu casamento e eu acredito que quando um jovem e uma moça decidem se casar e colocam esse relacionamento na mão de Deus, a idade, ela, sabe assim, é um detalhe. É claro que é muito jovem. Uma pessoa que tem 16, 17, 18, é muito jovem. Mas eu sei que tem situações que são de extrema urgência, sabe? Uma jovem que vive uma vida de maltrato, que vive uma vida de humilhação, que vive sofrendo na mão de uma mãe que já sofreu, sabe, uma família desestruturada. Tudo que essa jovem quer é ter o seu lar. Tudo que essa jovem quer é ter o seu abrigo, é ter alguém que lhe abrace e que lhe traga paz.
Então, se você, jovem, está passando por esse momento, que você busca alguém que cuide de você, alguém que seja o seu esposo, que vocês sonhem juntos, eu quero te dizer que tudo que eu passei me trouxe até aqui. Tudo que eu vivi me fez ser a Karen que hoje eu sou. Casei com 16 anos, mas nunca fui infeliz. Houve um processo, existe o trabalhar de Deus para que hoje eu esteja aqui contando o testemunho dessa fase da nossa vida. Não me arrependo de ter conhecido meu esposo, não me arrependo de ter casado com ele com 16 anos. Não aconselho você a casar com 16 anos, se você pode esperar mais um pouco. Eu digo isso para os meus filhos, que com 16 anos eles não precisam casar, eles têm uma mãe, um pai que cuida, que dá amor. Eu amo cuidar dos meus filhos, eu amo cuidar da minha casa, amo fazer receita para eles. A gente conversa, a gente tem os nossos momentos de diferença, mas nos perdoamos. E assim, hoje eu vejo uma menina de 16 anos como uma menina. Eu vejo meu filho tem 12 anos. É um menino, né? O meu filho com 16 anos é um menino. E assim, pela minha vontade, ele não tem precisão de casar com essa idade. Mas se acontecer de um filho meu decidir encontrar alguém que complete a vida dele, a minha filha, se ela encontrar alguém que complete a vida dela, mesmo ela tendo 16 anos, eu vou abençoar e eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Eu vou arrumar a casa dela, a casa dele, eu vou fazer uma festa, porque Deus me colocou aqui para ser bênção na vida dos meus filhos. E não importa a decisão que eles venham tomar, eu estou aqui para abençoar. Esse é o papel que hoje eu tenho. Não só da mulher que cuida do esposo, mas da mãe que abençoa a vida dos filhos. E assim, eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele tem me ensinado, que tem sido através da sua palavra. Se eu posso dizer para você, jovem, que está pensando em casar, que está pensando em ter uma vida de casal, você que casou e não é feliz, Deus tem a resposta. Ô meu filho, que é? Deus tem a resposta que você precisa. Deus tem a bússola para você se encontrar, sabe? Aquele mapa que não te deixa se perder é a palavra de Deus. Então, eu começo uma história e termino falando da Bíblia, porque é o que tem nos sustentado. O que me fez ser hoje quem eu sou, a mãe, o que me transforma todos os dias. Porque nós somos aperfeiçoados todos os dias. Longe de mim ser perfeita, eu estou bem distante disso, mas eu não desisto de buscar pela presença de Deus, que é o que tem nos sustentado. Eu acredito que eu tenha passado o que eu precisava nesse vídeo. Que não foi fácil o início, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ajuda, Ele nos fortalece. E se você está passando por um desses momentos que eu citei nesse vídeo, fique à vontade para me chamar, para me mandar um e-mail, para me chamar no Instagram. E eu serei, assim, eu tenho um prazer de conversar, de tentar ajudar, porque quando eu precisei, eu buscava quem me desse um conselho e não tinha. Então eu acredito que o Senhor usa as nossas cicatrizes para que a gente possa mostrar que Jesus nos curou. Eu digo para você hoje que eu fui curada, que o Senhor transformou a minha vida, que hoje eu sou totalmente diferente do que eu era quando eu casei. Porque o Senhor entrou na minha vida, fez morada e tem me transformado. Eu não tenho mágoa do que eu passei, não tenho rancor do que alguém me fez. Eu só tenho alegria e gratidão de poder viver o cuidado de Deus todos os dias na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos
e poder estar aqui com você é uma bênção, é um prazer para mim compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nesses 12 anos que eu profetizo que o Senhor vai multiplicar e eu vou estar aqui bem velhinha compartilhando com você os milagres que o Senhor tem feito. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para fazer parte da nossa família e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Aperta, aperta, vai, aperta. Aperta, vai.